Iniciou, hein? Começou. Boa noite. Oi, Aline. Boa noite, tá me ouvindo? Tô te ouvindo assim. E aí, Pedro, tá tranquilo? Tá me ouvindo também? Sim, tranquilo. Pronto. Então, pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma live da série Coronavírus, Desafios de uma Pandemia. E hoje os convidados são Pedro Pinheiro, professor mestre em História, e Aline Oliveira, professora de História. E hoje nós iremos falar sobre as histórias das pandemias, certo? Pedro, seja bem-vindo. Aline, seja bem-vinda. Agradeço por vocês terem aceito esse convite. Para mim, está sendo uma satisfação, um privilégio enorme estar partilhando esse momento com vocês. E antes da gente iniciar, quero abrir aqui a oportunidade para vocês se apresentarem para o nosso público que nos acompanha desde quando iniciou a nossa série aqui. Começa com a Aline. Boa noite a todos. Meu nome é Aline Aparecida, sou professora de História e hoje à noite iremos conversar um pouquinho sobre as pandemias da história e vamos aprender. Boa noite a todos. Me chamo Pedro Pinheiro, também sou professor de História e, tal como a professora Aline, a gente vai fazer um debate aqui com o Eduardo sobre Covid-19 e as pandemias na história. Então, devidamente apresentados, Pedro, a pandemia do Covid-19 gerada pelo novo coronavírus, ela não é a primeira a assolar a humanidade, trazendo caos e dizimando vidas. Hoje, aqui no Brasil, a gente já está vivenciando um cenário muito desfavorável, caótico, passando aí de chegando a quase 2 milhões de infectados, passando de mais de 75 mil mortes, e é um cenário muito trágico, e eu espero em Deus que isso aí possa ser mudado a curto prazo, todo mundo possa voltar às suas vidas normais, e que a gente possa vencer essa luta. Queria chamar a atenção a você, Aline. Hoje muito se fala de pandemia, de epidemia, mas eu queria que você falasse aí para o grande público que nos acompanha, em termos gerais, o que é a pandemia, de fato, qual o conceito de pandemia? Vamos lá, vamos aprender. Mas eu também acho interessante, antes de a gente falar o que seria pandemia e o que a OMS fala sobre pandemia, a gente entender um pouquinho, bem rapidinho, o que seria epidemia e o que seria endemia, só para a galera poder diferenciar, saber a diferença e tudo mais. Epidemia, ela se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Um exemplo, aqui no Brasil, em vários estados, poderia acontecer um surto de dengue, um surto de febre amarela, por exemplo. Já a endemia, ela não é quantitativa, não é um exemplo de vários estados, em um determinado lugar. Uma só cidade, um só município do país que tivesse um surto de alguma doença, por exemplo. A febre amarela,
ela pode se caracterizar uma endemia no norte do Brasil, porque lá geralmente há surtos de febre amarela em determinados períodos do ano. Aí sim pode-se dizer que é uma endemia. Já a pandemia, segundo a OMS, ela é um termo usado para uma determinada doença e se espalha rapidamente em termos continentais, em vários continentes, como se espalhou o Covid-19 em todos os continentes do mundo, é algo mundial. Começou na China, um tempo... Aí ela não é, digamos que ela possa ser... Ela não é caracterizada quando há muito forte em relação a sintomas. Tipo, ela mata muito rápido. Não, ela é caracterizada quando há uma gravidade em relação a contágio. O contágio e a proliferação geográfica é muito rápido, como aconteceu com o Covid. Ela não é tão letal, ela mata, sim, com certeza, mas o que é considerado pandemia é a velocidade de contágio dela dentro de uma cidade, dentro de um estado. E falando mundialmente, como começou em dezembro do ano passado, na China, e foi se espalhando muito rápido muito rápido em todos os continentes, chegou no Brasil e a sua contaminação também é muito rápida. Por isso, quando a OMS caracteriza como pandemia, ela não está muito preocupada em relação à letalidade da doença, e sim o seu contágio. Sim. A velocidade que isso acontece e geograficamente como é rápido. Tá certo. Devidamente aí explicado o conceito de pandemia, eu queria chamar a sua atenção, Pedro, no sentido de o que a história tem a dizer sobre o comportamento da sociedade durante uma pandemia, como elas enfrentam tudo isso. Fique à vontade. Uhum. Boa noite a todos e a todas. Há registro de pandemia desde a antiguidade, né? Fato histórico que sempre mudou a nossa sociedade desde os tempos mais antigos. E toda vez que acontece uma pandemia dentro das civilizações, né, dos povos, há uma mudança social significativa nesse período pós-pandemia. Isso. Esse contato de nós, seres humanos, com as doenças é de períodos pré-históricos, né? Então, por exemplo, há historiadores que defendem que quando começamos no período ainda, neolítico, né, pré-histórico ainda, quando começamos a desenvolver a agricultura, né, expandir nossas lavouras e as zonas urbanas, começamos também a entrar em contato com animais e com outros tipos de vegetação que levaram, em alguns casos, a doenças que eram antigamente só ligadas a regiões de floresta ou antigos animais, que passaram para os seres humanos. Então, nós temos na atividade vários relatos, não de pandemias, como falou bem a professora, mas de epidemias isoladas, e uma das mais famosas da época era a questão da lepra, né? Hoje é a hanseníase, muito citado na Bíblia, né? No período dos povos, tanto dos povos do Egito Antigo, lá do Oriente Médio, ligado à África, como também os povos, que é o povo do livro, que é os povos judaicos, não é isso? E assim, durante vários séculos, vários períodos históricos, nós tivemos esses processos ligados a doenças que dizimavam populações inteiras, né? E como estamos falando mais especificamente em pandemia, né? A pandemia mais famosa, digamos assim, que temos notícia da história, foi no período medieval, que é a famosa peste negra. Sim. Que há uma estimativa que levou à morte pelo menos aí 200 milhões de europeus em pouco mais de 10 anos. Você imagina só uma doença, a população do Brasil hoje ultrapassa os 210 milhões de habitantes. Então, se toda a população do Brasil morresse em pouco mais de 10, 12 anos, né? Por causa de uma doença. Então, você veja o impacto que essa doença trouxe para a época. E, parecido com a questão da Covid, essa pandemia que aconteceu no século XIV, por volta de 1343, ela foi trazida da região da Ásia, passou pelo Oriente Médio e chegou à Europa através do comércio e navegação marítima, né? Chegou ali nos portos da Itália e se espalharam por toda a Europa. E a doença, que não é um vírus, no caso ela é uma bactéria, ela era propagada através da picada da pulga do rato, que era muito,
período medieval, as cidades europeias, principalmente, não tinham estrutura básica de saneamento básico, né? Eram verdadeiros lixões, problemas de saúde. Então, isso afetou muito a sociedade, porque tem muitos ratos. Então, levou à mortandade de população europeia, que se morreu 200 milhões de pessoas, né? Em quase 60% da população foi exterminada. Então, isso é um impacto social gravíssimo dentro da Europa naquele período. E ela não ficou apenas presa ao século XIV. Então, houve vários ciclos, várias ondas, por 100, 200, 300 anos, de uma maneira mais branda, né, do que a primeira, mas que também ceifou vidas. Vou dar um exemplo de uma cidade portuária que passou pela Covid agora, em março, em abril, que sofreu bastante, foi Veneza, na Itália. Veneza é uma cidade medieval que recebia muitos navios do Oriente, né? Foi lá que surgiu o termo quarentena, né? Os 40 dias que os marinheiros e os tripulantes tinham que ficar nos seus navios para aguardar se algum tipo de doença que poderia trazer para a cidade. E, com isso, a cidade de Veneza ela teve pelo menos 22 ciclos nessa pandemia de peste negra. Então, em quase 200 anos, tiveram 22 ciclos de peste negra. Então, você veja que essas doenças sempre afetam a sociedade. E os governos têm medidas políticas, né, ou sociais, ou, em alguns casos, religiosas, para dizer que essas doenças, em alguns casos, são castigos divinos. Sim. Então, por exemplo, se eu for citar pelo menos 4 grandes pandemias da história, a primeira que eu acabei de citar, que é a peste negra, do século XIV, você vai ter outra que é já um pouco mais recente, que é o da cólera, do século XIX, que ceifou 1 milhão de pessoas, né? Por causa da água contaminada. Então, você observa que cada vez que uma pandemia, uma doença, ou até uma epidemia, ela aparece na sociedade, ela tem que se transformar, ela tem que mudar alguma coisa. E, um lado, digamos, positivo nesse sentido, em alguns casos, é que há uma melhoria do sistema de saúde. Por exemplo, Rio Grande do Norte, né? Nós nunca tivemos uma assistência de saúde no século XIX. Não tínhamos um posto de saúde, nós não tínhamos um hospital de caridade. Ele só vai surgir aqui em Natal, para todo o nosso estado, por causa da cólera, por causa da varíola, na época, hoje é erradicada. É isso? E, por fim, a gente pode pensar também essa questão da pandemia, das mudanças, por exemplo, a última grande pandemia sem ser do Covid, foi da AIDS, no início dos anos 80, né? Mais recentemente, doença sexualmente transmissível, e que, de novo, aquela questão sobre, comparando a AIDS com a peste bubônica, a relação de colocar culpa em grupos sociais. Então, lá na Idade Média se colocou culpa nos grupos dos judeus, das cidades europeias. Olha, foram os judeus que jogaram veneno na nossa água e contaminou toda a sociedade com a peste negra. Por isso estou sério. Os grupos eram dizimados. Em relação a AIDS também. Foi castigo divino, né? Em alguns casos, nos Estados Unidos, chamava de o câncer gay, né? Marginalizando toda a sociedade por causa de doença. Então, às vezes, ou sempre, as pandemias, quando aparecem, algumas pessoas da sociedade, elas dizem que a doença foi castigo divino. Sim. Então, até quando a Covid surgiu, chegou no Brasil, algumas pessoas postaram, tipo, fake news, dizendo que, olha, foi no carnaval, estava mexendo com Jesus, por causa disso, trouxe o castigo para a gente, entendeu? Então, sempre se procura um culpado, e nunca escuta a ciência. Sim. Esse é o problema. Pedro, só pegando o gancho da sua fala sobre as maiores pandemias que já existiram na face da Terra, nós temos uma interação aqui da minha amiga Bruna Bender. Ela está nos acompanhando aqui desde o início da série. Ela fez um comentário e eu vou lhe perguntar. Ela falou que ontem no Jornal Nacional, que deu, segundo especialistas, que a pandemia do Covid-19 é a maior pandemia da história. Ela está perguntando se isso procede. Pode ser a nível global, né? Porque a AIDS, ela pode ter, sim, a nossa da pandemia, mas porque ela era sexualmente transmissível. E a peste negra ela ficou isolada realmente na Europa e no Oriente Médio e um pouco da Ásia. Agora, realmente, o Covid-19, junto com a anterior, que eu não citei aqui, foi a gripe espanhola, elas foram, eu acho que não podemos dizer que foi só o Covid que é a maior da história. Eu acho que também podemos dizer que a gripe espanhola também foi há 100 anos atrás. Sim.
Aline, nós estamos falando aqui sobre as maiores histórias aqui da pandemia, mas eu queria lhe perguntar, qual a relação das pandemias que já existiram, que já passaram por essa terra, com a Covid-19 hoje aqui no Brasil? Eduardo, Pedro, como o Pedro já tinha comentado, é o comportamento humano perante as doenças, né? Perante a pandemia, como teve a peste negra, a gripe espanhola. De início, é o comportamento do ser humano diante dessas doenças. Quando a Covid começou no Brasil, muita gente não acreditou, achou que era uma gripezinha, que não ia aumentar, que não ia proliferar, ser tão grande como é o que estamos vendo hoje, né? A quantidade de mortos, a quantidade de infectados. E isso não foi diferente há 100 anos atrás. Acho que teve um problema aí com a conexão de Aline, eu acho que caiu aí, Pedro. Você pode fazer um comentário aí sobre a pergunta que eu fiz para ela? Tá voltando aí. Oi, então Pronto, retornou. Como eu estava falando, você tinha feito a pergunta qual a relação entre as pandemias que já existiram com a Covid-19 no Brasil, não é isso? Isso. É o comportamento humano perante a enfermidade, como o Pedro tinha falado da gripe espanhola, da peste negra, como as pessoas se comportaram naquele período. A gente pensa, a gripe espanhola foi há 100 anos atrás, a peste negra foi na Idade Média, aí a gente pode até pensar, poxa, é tanto tempo, será que tem correlação? Tem. Porque na história a gente vê que está tudo interligado, nada é solto. Por mais que pareça ser solto, mas tudo tem resquícios ainda, por mais que seja um longo tempo. É o comportamento das pessoas diante da doença. Logo quando começou -se a ouvir falar sobre a Covid, todo mundo começou a criar especulações. A Covid chegou no Brasil, não se deu a dada importância da doença, ela foi aumentando, o contágio foi sendo maior, porque as pessoas não deram tanta importância, não viram a referência dos outros países para ter a própria referência e tentar mudar aqui no Brasil. Mesmo com diferenças biológicas, sociais, temporais e geográficas, as pandemias elas costumam resguardar alguns pontos em comum, como caos social, mudanças de comportamentos e disseminação de informações falsas, que hoje nós conhecemos, temos um termo novo, que exatamente as fake news. O caos social, a gente pode citar o quê? Na Idade Média não tinha saneamento, como a gente sabe, não tinha limpeza, digamos assim. Na gripe espanhola também não havia um saneamento, uma organização social, uma limpeza social, digamos assim. Aí vocês fazem, não, Aline, mas hoje nós temos. Sim, nós temos nos grandes centros urbanos, no lado mais favorecido, digamos assim, mas nas favelas, nas comunidades. Será que a gente tem essa higienização? Será que todo mundo tem água? Será que todo mundo tem acesso à água, a sabão, a álcool em gel? Para manter essa limpeza, o processo, como todo mundo diz, lave as mãos, mantenha distanciamento social, que é o mais importante, porque nós temos casas pequenas com 10, 20. Eu estou aumentando demais. Com bastante pessoas, será que dá para manter esse isolamento? E comportamento. O que seria comportamento? De você ouvir, acreditar e obedecer
o que se é dito pela OMS, pelos os ministros de saúde, manter distanciamento e disseminação de informações falsas. Hoje o que a gente mais ouve é fake news. Ah, toma tal remédio, toma tal chá, toma... Isso eu estou falando hoje em dia. Toma tal coisa que você não vai pegar Covid, que você não vai... que você vai ficar curado da Covid. Mas não, isso são coisas que já aconteciam de uma certa forma no passado, que hoje mudou o comportamento, mas é muito parecido do comportamento do ser humano, né? Aí, olhando para trás, fica claro a necessidade de valorizar cada vez mais as pesquisas universitárias, os estudos e os profissionais de saúde, porque a gente já está com a vacina aí encaminhada, o que nada mais seria do que pesquisas universitárias, né? Buscando conhecimento, buscando conhecer o vírus para poder fazer a vacina. Eu nunca desejei tanto uma vacina na minha vida. Buscando uma vacina para poder vacinar todo mundo e a gente ter uma cura para a Covid-19. Sim. Pedro, diante de um país que vive o que estamos vivendo, um país que não colapsa diante de mais de 75 mil mortes, um país que assiste inerte essa tragédia, minha pergunta é: a pandemia não obriga o brasileiro a se olhar no espelho e se ver como historicamente ele é? E essa reflexão que ainda não veio, ela será feita? Eu diria que começo que pela dor, diria que a dor pelo outro, né, pelo seu semelhante, ela é seletiva nesse país, certo? Sempre foi assim. Então, vou ver uma perspectiva histórica. Na nossa colonização, não tiveram piedade dos nossos povos ancestrais indígenas, né? Ao tomarem suas terras, dizimarem com epidemias, guerras, doutrinação religiosa. Nos séculos posteriores, na história desse país, grupos foram escravizados por uma elite, né, imperial. E esse processo, né, de exclusão, de falta de empatia pelo próximo, ele continua no nosso país, no tempo presente. Né? Você vê, por exemplo, que ainda temos, no pleno século XXI, discriminação racial, social, de gênero, entre outras. Isso dá para entender essa falta de empatia dentro da nossa sociedade. Né? Isso não, é complicado. E essa reflexão também vem ao nosso tempo, talvez essa reflexão não venha hoje, mas virá nos livros de história. Pelo menos neles, não. Essa falta de empatia dos governos ou de algumas pessoas do nosso país, ou de muitas, né? Como eu digo sempre, a falta de conhecimento em história, a história do Brasil, faz com que essas pessoas não sejam tão sensíveis às pessoas que estão ao seu redor. Então, essa falta de sensibilidade, essa falta de empatia de alguns grupos sociais do nosso país, é falta mesmo de conhecimento, talvez de falta de conhecimento histórico mesmo do nosso país, sabe, de ser mais sensível pelas realidades. Então, infelizmente, a gente percebe isso nos discursos, né, que não estou nem aí pelo problema, mas várias, quer dizer, vamos chegar daqui a pouco, se continuar essa quantidade de mortes, de mais de 1.000 mortes diárias, daqui a pouco chegaremos aos 100 mil, né? E, infelizmente, não há uma política pública de qualidade para rever um quadro como esse. Sim. Temos algumas interações aqui, Pedro. Inclusive, eu acho que alguns ex-alunos seus aqui da cidade de Rio do Fogo, Luiz Fernando, está falando aqui que é o melhor professor de todos os tempos, grande homem, futuro presidente do país, viu? A Bruna está falando aqui, Pedro e a Aline, ela está perguntando, na verdade, para vocês dois, que será que essa vacina será para todos? Uma vez que se a gente vê que o governo seleciona tudo, seletiva tudo. Aline? Oi?
A minha ou para... Bruna, né? Para vocês dois. Sim, responde. Bruna, é para ser para todos. Como a gente tem aqui no Brasil mesmo, você já estudou isso, acredito eu. A revolta da vacina. Caiu novamente. Continua, então? Vai, pode ir, pode ser. Pronto, eu estava perguntando a questão da distribuição, né? Deixa eu começar logo, já volto. Pode continuar, Pedro, eu termino logo. Não, nem comecei, pode começar. Como eu estava falando, teve a revolta da vacina aqui no Brasil, no início do século XX. Quando era o surto de varíola, quando a vacina foi criada, ela foi para todos. Todos merecem ser vacina. Por N contexto. Então, quando a vacina do Covid surgir, ela deve sim ser para todos. No início, ela pode vir para grupo de risco, para idoso, para N fatores, mas ela deve vir para todos. Para todos. O governo, ele deve pensar em todos. Por Constituição, por direitos humanos, a vacina ela deve sim vir para todos. Pedro? Isso. O problema é que no momento que vivemos, né, parece cair, digamos, a ficha, né, de alguns governos que devem investir realmente em saúde pública e principalmente em pesquisa científica. Então, agora que se discute, tem que investir mais em doutores para fazer as pesquisas ligadas às vacinas. Então, temos que investir mais em ciência. É isso o recado que a pandemia está forçando os governos e a nossa sociedade a pensar essas questões. Em relação à distribuição, sim, né? O primeiro é os grupos de risco, e esperamos que não haja concentração de vacinas apenas a alguns grupos sociais, que seja distribuído igualmente. Vocês estão falando aí sobre investir em pesquisa, investir na saúde, investir em políticas públicas, me faz lembrar de um problema, de umas limitações a falhas que o Sistema Único de Saúde tem, que um dos dois principais é o quê? O primeiro é o subfinanciamento crônico do SUS, desde a sua fundação, que o financiamento que existe não dá, de fato, para custear as ações já existentes de todas as redes, de todos os níveis de atenção à saúde. E, inclusive, em 2018, com a EC 95, né, que congelou os gastos e investimentos na saúde e educação em diversas áreas, prejudicou mais ainda a questão do Sistema Único de Saúde. Em 2019, o SUS deixou de receber mais de 9 bilhões de reais, ficou ainda mais difícil, já era em 2018 com o teto de gasto congelado, 2019 teve essa perda, 2020 com a pandemia piorou tudo, mas nós brasileiros, hoje, principalmente diante dessa pandemia, temos vantagem sim em ter o SUS nesse momento. Por exemplo, nós temos o direito à saúde garantido na nossa Constituição, direito universal e gratuito. Não corremos o risco de obtermos dívidas estratosféricas, como estamos vendo aí, fora nos países, as matérias, principalmente nos Estados Unidos. O pessoal que está tendo seu tratamento concluído do Covid-19 adquirindo dívidas exorbitantes sem ter condições de pagar. Aqui no Brasil, nós não teremos o risco de ter o nosso atendimento negado por falta de plano de saúde, por falta de uma renda, né, de um emprego que comprove para você ter o acesso à saúde. Isso aqui não acontece. Em contrapartida, se há estrangeiros aqui no Brasil diante dessa pandemia, eles têm os mesmos acessos e direitos que nós, brasileiros, pois a nossa Constituição também garante isso a eles. Não faz nenhum tipo de exclusão ou xenofobia. Eu aproveito esse momento, essa fala, para vocês que estão nos acompanhando e você que está aqui convidado nessa live de hoje, a lutar, né, pelo um SUS cada vez mais digno, igualitário e em defesa do povo. Como que a gente pode fazer isso? Fazendo parte da sociedade civil organizada, fazendo parte do controle social, lutando pelo SUS cada vez mais digno e igualitário em defesa do povo, pela melhoria, pelo
Muito se fala do SUS que tem falhas, limitações, mas eu quero chamar a atenção de vocês que estão nos assistindo para a gente potencializar as soluções, não ficar somente ligado ao lado negativo, mas vamos potencializar as soluções para que a gente possa chamar a atenção dos nossos governantes para que eles valorizem, financiem o SUS como ele deve ser feito, para que, de fato, como tem no papel, seja o sistema de saúde melhor que existe na face dessa terra, para que possa gerar o benefício para a população brasileira. E eu queria perguntar a vocês, Pedro e Aline, respectivamente, quais são as perspectivas de vocês pós-pandemia? Viu logo? Primeiro Pedro. Relação... Pode ser, Pedro. Primeiro Pedro, depois Aline. Primeiro, estamos ávidos por uma vacina, lógico, né? E isso não vai ser tão... Porque tem a fase do teste, então, assim, as previsões é um ano, no mínimo, aí. Tá? Espero que seja bem antes disso, para em relação à distribuição. Né? Outra questão que me preocupa do pós, nem o pós, é o decorrer da pandemia, é a volta às aulas. É complicado, escola pública, você sabe como são as situações, né? Um ventilador, 40 crianças, né? O contato deles, de você evitar é quase impossível. Isso é um desafio muito grande na área da educação. E se vou colocar também na questão do distanciamento social e o trabalho que os alunos têm de fazer as aulas online, é mais complicado ainda, porque não tem os recursos financeiros para poder ter um notebook ou um celular para poder acompanhar. Eu penso que isso no decorrer da pandemia, esse é um problema, eu como professor tenho essa preocupação enorme. No decorrer dessa pós-pandemia, eu acho que a sociedade ela vai ser mais confiante na ciência. Ela está dando as respostas nesse momento. E ela precisa ser valorizada, né? E lembrando que, como eu já disse na fala anterior, que os governos devem, sim, qualquer governo, estadual, federal, municipal, todos os entes, e devem investir, sim, em pesquisa, né? Fortalecer as instituições públicas ou privadas, seja lá qual for, que tenha pesquisa científica, né? Que os governos guardem recursos para o sistema único de saúde e também guardar recursos para uma futura pandemia, que essa não vai ser a primeira, não. Então, no momento, ter laço guardado para poder fazer investimentos, né? Se a sociedade é imposta que ela fique em quarentena, os governos, os bancos, instituições têm que bancar a população para ficar em casa. Isso que não foi feito até agora, né? Em algum sentido. E outra questão em relação ao SUS, né? As pessoas valorizam tanto pagar um plano de saúde, né? Os hospitais privados. Não foram eles que salvaram o país, da maioria da população brasileira que necessitou do serviço público. Foram os hospitais públicos, foram os postos de saúde que inclusive, receberam pessoas que pagavam o plano de saúde. E aí você veja a importância do SUS, né? Como estou falando aqui um pouco de história, o nosso país, o nosso SUS foi inspirado no plano dos ingleses, né? A Inglaterra, ela tem, da rainha, todo mundo, tem esse negócio, todo mundo entra no hospital público. Mas não tem um Albert Einstein, não, para manter um grupinho para receber saúde de qualidade, não. É para todo mundo. Então, oi? Então, é isso que nós temos que pensar. E, por fim, tem me delegado mais, esclarecer que ciência não é opinião. Ciência não é opinião. É pesquisa, né? São anos de pesquisa. E essa pesquisa não é para matar, o pessoal fala, essa vacina é para matar velho, para matar não sei quem. Né? Meu filho passou mal por causa da vacina. Não. A ciência ela serve para trazer melhorias para a nossa sociedade. As pessoas têm que ter consciência disso. E não confiar tanto nas fake news criadas por aí. Aline agora? Sim. Aline? Oi. Pegando o gancho da fala de Pedro, exatamente. Ciência não é opinião. Eles não estudam tantos anos para chegar e dizer que tal coisa é bom,
tal método é bom, e você chegar e dizer, não, vou fazer do jeito que eu acho, do jeito que não sei quem falou que deveria ser feito. E o que eu espero que, pós-pandemia, que também ouçam mais a ciência, ouçam mais quem realmente conhece, quem realmente estudou, passou, sei lá, 5, 10 anos estudando para poder ter conhecimento daquilo que está falando, para melhoria, de que a gente possa, daqui a alguns anos, e a gente não vai ver as consequências da pandemia, ano que vem, vai ser bastante para a gente ver quais são as consequências dela na saúde, na educação, na economia. E minha perspectiva é que melhore, né? Vou pensar sempre positivo, que tenha pelo menos uma melhoria na vida de todo mundo, na vida do nosso país, em relação ao mundo todo. Porque dentro da história, depois da peste negra, da gripe espanhola, que foram as maiores, digamos assim, houve melhoria após todas as consequências. Então, vamos esperar que venha a melhoria, que ouçam os cientistas, que eles não estudam à toa, e respeite os profissionais de saúde, que a gente já viu casos de falta de respeito com eles. Em Natal teve um caso de que um grupo colocou uma profissional de saúde para fora quando percebeu que ela estava vindo do hospital, indo para casa. Eles estão trabalhando para a nossa melhoria. Eles estão ali na linha de frente para que o amor de alguém chegue em casa vivo, depois de estar internado, depois de passar tanto tempo em um hospital. Eles estão por nós, todos nós. Vamos respeitá-los. E todo mundo que chegar na TV, que estudou, que conhece, que sabe do que está falando em relação a remédio, em relação a qualquer coisa, ouçam eles, não qualquer pessoa. Desde que tenha o conhecimento, né? E minha perspectiva é que melhore. Ouça um professor, se ele estiver falando sobre qualquer assunto, ouça um médico, ouça um advogado. Se você não vai contratar um professor para construir sua casa, vai ser um engenheiro, um arquiteto, então ouça quem realmente conhece, quem sabe do que está falando. E minha perspectiva é que melhore. Essa pandemia, Pedro, como você bem falou, ela serviu para mostrar para nós brasileiros, para os nossos representantes públicos, da importância do SUS, né? Do quão ele é importante na manutenção da saúde, da integralidade da saúde e principalmente da manutenção da nossa vida. Porque muitos, que saem em sua maioria, batem no SUS, falam que o SUS não funciona. Realmente, de como ele está desde muito tempo subfinanciado, cronicamente, faltando recursos para custear as ações já existentes, realmente ele não dá. Ele precisa ser urgentemente valorizado, refinanciado, para que possa, sim, ofertar em sua totalidade os cuidados à saúde da população. E, mais uma vez, sobre a minha perspectiva, eu espero que o pessoal defendam, lutem mais pelo SUS, que é um sistema assim que é lindo no papel e o meu sonho um dia é que ele também na prática funcione de verdade. Também espero que a população, a sociedade pós-pandemia sejam pessoas mais humanistas, né? Solidárias, que pelo que eu vi aí desde o início da pandemia, algumas pessoas aumentando a solidariedade, fazendo campanhas para ajudar outras pessoas. E eu espero que isso fique enraizado nos corações, nas almas delas, para que isso possa ter continuidade, não seja somente no momento de pandemia, mas sim de modo geral, para que a sociedade se torne cada vez melhor, para que a humanidade se torne cada vez melhor. No mais, eu queria agradecer a vocês dois por terem aceitado o convite. Foi um momento de privilégio aqui estar partilhando esse momento com vocês, um momento muito rico de compartilhamento aí de conhecimento, saberes. E agradecer também ao pessoal que está nos assistindo, tanto no Instagram como também no Facebook. Aproveito também para pedir perdão, desculpa por não ter acompanhado
alguma interação de vocês, aí, tanto no Facebook como no Instagram, mas prometo que nas próximas lives a gente vai tirar um tempinho bem maior para poder ver os comentários de vocês aí, para a gente fazer essas perguntas para nossos entrevistados. E é isso. Pedro, Aline, por gentileza, as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, o convite de Eduardo dos Anjos para fazer essa live. Né? Espero que nas próximas oportunidades não falamos só de Covid, né? Pensamos uma coisa mais cultural, histórica, né? Sobre Rio do Fogo, principalmente. Obrigado. Aline? Eu quero agradecer, Eduardo, pelo convite. Foi um imenso prazer poder conversar com você, poder conversar com o professor Pedro e poder conversar com o pessoal um pouquinho de casa, aí que eles tenham aprendido um pouquinho de conhecimento. Foi muito bom essa conversa com vocês agora à noite. Tá certo. Ei, eu quero desejar uma boa noite para vocês, um bom final de semana, um bom descanso, e até a próxima, como o Pedro falou, que seja outra temática, que seja uma coisa mais cultural, mais histórica, principalmente sobre a história, né, do descobrimento, do surgimento da minha cidade, Rio do Fogo, assim como você também faz parte dessa história, deu aula aqui, é conterrâneo. Quando você fala sobre o Rio do Fogo, eu fico fascinado, porque é muito conhecimento aí que você detém, e espero também partilhar com toda a população de Rio do Fogo esse conhecimento, para que a gente tenha um verdadeiro entendimento do surgimento da nossa cidade, da nossa comunidade. Perfeito. Forte abraço para vocês, boa noite e até mais, hein? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.